Queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E juntos então vamos prestar um culto que somente a Ele é devido, e que Deus possa receber o seu trono de glória, a nossa adoração, os nossos louvores, as nossas orações, as nossas vidas diante do seu altar, da sua presença. E que Deus possa agradar-se desse culto que foi preparado para Ele e todo o nosso coração. E que possamos então adorar em espírito e em verdade, de todo o coração, como nosso Deus merece. Nós vamos nos colocar em pé neste momento e nós vamos orar ao Senhor. E eu vou então pedir a nossa irmã Alva, Janete, a Deus uma palavra de oração. Oremos. Bom Deus, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Mais um Deus presente nas nossas vidas. Tu possas abençoar esta reunião, nosso culto, as nossas vidas, cada família aqui representada, Senhor. Abençoa cada família e os seus lares e os seus familiares, no nome de Jesus. Tu possas operar poderosamente na vida de cada um. Amém. E que a tua palavra venha ao encontro dos nossos corações e das nossas vidas. E que tu possas mesmo operar em cada vida, cada milagre, em cada vida, no teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, porque tu és fiel, tu és bom, tu és belo, tu és maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço também pela minha vida, pela vida dos meus, Senhor, pelo meu marido, Senhor. Toca o meu marido com a tua palavra, que eu falo muito com ele, Senhor, sobre ti, Senhor. Tu sabes como é, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa e dirige este culto e dirige tudo em bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? E sentados, amados, nós vamos proceder à leitura bíblica devocional que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 a 8. Está ali no Data Show, os irmãos podem acompanhar a leitura para ver se preferir. Romanos 12, de 1 a 8. E nós vamos fazer hoje uma leitura alternada desse texto. Eu leio os versos ímpares e toda a congregação em conjunto lerá os versos pares. Assim podemos ter uma leitura bem participativa desse texto tão importante. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com humildade, e o que exige com diligência, quem tem misericórdia com alegria. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura da sua santa palavra. Nós vamos passar então a palavra para o nosso ministério de louvor e adoração. Nós vamos ficar em pé e vamos começar exatamente como começa este texto de Romanos, com a apresentação do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente diante do Senhor, para que realmente Ele seja connosco nesta manhã. Vamos pensar num imediato, durante o tempo que aqui estamos, realmente
o nosso foco seja o Senhor, seja Deus, seja louvá-lo e também receber da parte dele, mas que este corinho nos acompanhe quando sairmos daqui, que ao longo dos nossos dias, a cada dia, nós possamos entregar em sacrifício vivo o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma ao Senhor. Que assim seja. Vamos louvá-lo. Do guia que é o Senhor para a nossa vida. E como também lemos, nós somos um só corpo e temos muitos membros e Deus colocou-nos como lhe aprove. O Senhor é que sabe onde colocou cada um e que função quer associar a cada um. Mas há algo que nos une a todos e é o amor de Deus. E acima de tudo nós queremos dizer que Cristo é o cabeça. Nós obedecemos ao senhorio de Cristo. Nós somos apenas seus membros. E que privilégio é sermos membros deste corpo maravilhoso. Vamos louvar ao nosso Senhor. Somos um só corpo, mas muitos membros. Deus colocou-nos como lhe aprove. O que nos une. Adoramos aquele que venceu, e o único que venceu foi nada mais nada menos que o Senhor Jesus, que hoje está sentado junto de seu Pai, mas que envia para buscar a sua igreja. E nós adoramos este Senhor maravilhoso, que diz na letra que não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. E é tão bom saber que temos este olhar perdoador do Pai sobre nós, este amor incondicional de Jesus pelo pecador. Adoremos aquele que venceu.
E realmente queremos terminar com este hino, no qual nós pedimos que o Senhor faça de cada um de nós um vaso de bênção. O hino começa exatamente as 3 primeiras estrofes a dizer: eu quero ser um vaso de bênção, eu quero ser útil no teu serviço, Senhor. E que isto realmente seja uma afirmação pessoal diária de querer ser um canal usado pelo Senhor para a sua obra. Vamos levá-lo neste espírito de entrega e de compromisso, de serviço diante do Pai. Senhor.
nós vamos então ter a oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã através da sessão. Creio que não, né? São visitantes que já têm vindo outras vezes, já se transformaram em congregados, né? Na nossa comunidade, na nossa igreja. Então damos, mesmo assim, as boas-vindas a todos, né? Em nome de Jesus, aqueles que nos visitam, e que Deus continue a falar, a ministrar a cada coração, e que todos sejam ricos e abundantemente abençoados nessa manhã, em nome de Jesus. E queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração para partilhar com os amados nesta manhã, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, capítulo 1, e nós vamos ler os versos 1 a 7. Romanos, capítulo 1, de 1 a 7. Os irmãos podem permanecer mesmo sentados, e nós vamos então proceder essa leitura da palavra do Senhor. Romanos 1, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos de todo o nosso coração pela tua palavra. Esta é uma palavra viva, eficaz, verdadeira, poderosa, transformadora, digna de ter aceitação. Fala conosco através da palavra, Senhor. Ministra essa palavra ao nosso viver, ao nosso coração, nesta manhã. Fica à vontade entre nós, que possamos ser, ó Deus, impactados, quebrantados, desafiados, restaurados, fortalecidos, transformados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Ilumina as nossas mentes para que tenhamos condições de percebê-la, de entendê-la com clareza, e prepara os nossos corações, removendo deles, ó Deus, todas e quaisquer barreiras, para que a tua palavra realmente possa penetrar os nossos corações, no mais profundo do nosso ser, e gerar transformações profundas na nossa vida, nesta manhã, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, aos meus irmãos que cá estão, e aqueles que depois estarão a ouvir e assistir essa mensagem pelas redes sociais, e da mesma forma sejam impactados pelo teu poder e pela tua palavra. Louvado seja o teu santo nome, porque tu és um Deus vivo e verdadeiro, que apesar de seres tão grande, tão majestoso, tão santo, nós temos a certeza absoluta de que tu estás presente aqui neste lugar, tu estás presente em nossas vidas. Então que o teu nome, e tão somente o teu nome, seja exaltado, seja glorificado, e que tu uses o teu servo, Senhor, para transmitir a tua palavra, a tua mensagem, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém e amém, Senhor. Amados, esta epístola, escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, ou à igreja que estava estabelecida em Roma, e essa carta foi escrita ali por volta do ano 55 a 58 depois de Cristo. Essa foi a data mais ou menos de escrita desta carta. Essa carta, ela é na verdade um compêndio, um manual
de teologia e de doutrina cristã, onde o apóstolo Paulo expõe com clareza e com profundidade e com excelência o conteúdo do Evangelho, a essência do Evangelho de Cristo Jesus. Essa carta tornou-se então uma das grandes bases doutrinárias da igreja cristã em todos os tempos e em todos os lugares. Quando nós lemos no capítulo 6, versículo 22, nós percebemos que Tércio foi o amanuense, foi quem escreveu a carta e Paulo a ditou, porque ele é da autoria de Paulo, assim como ele mesmo declara no capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, Paulo foi o autor, mas Tércio foi usado como escriba, como amanuense, para escrever essa carta. E no versículo 1 também, no capítulo 16, nós percebemos que quem levou essa carta aos romanos foi uma mulher chamada Febe. Então, ela levou a carta consigo, interessada então pelo apóstolo Paulo. Dizem os estudiosos que Paulo encontrava-se em Corinto, na Grécia, na casa de Gaio, quando ele escreveu essa epístola aos irmãos em Roma. E Roma era então a capital do Império, a capital do Império Romano. Então, uma cidade grande, uma grande metrópole e uma cidade extremamente estratégica para a plantação de igrejas e para o testemunho do Evangelho em todo o Império Romano. Então, ali, o Senhor estabelecer a sua igreja. Nós não sabemos exatamente quem plantou a igreja de Roma, mas possivelmente os cristãos que foram impactados pelo Evangelho em Jerusalém e que voltaram para Roma e lá então plantaram a igreja de Roma. E Paulo, pelo que nós percebemos, ainda não conhecia essa igreja, não conhecia Roma, conhecia apenas alguns irmãos daquela igreja. Quando ele escreve essa carta, ele escreve essa epístola. O tema central da epístola aos Romanos é a justificação pela fé, com base no versículo 17 do capítulo 1, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o tema da epístola é a justificação pela fé. E nós sabemos pela história que foi essa epístola que impactou profundamente o coração do grande reformador do século XVI, Martinho Lutero, que quando leu e estudou essa carta, ele entrou em crise e passou então a rever toda a sua teologia católica romana, e ele então transformou-se no grande reformador do século XVI. Então nós vemos que Paulo expõe aqui então todo o conteúdo do Evangelho. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós percebemos a parte, vamos dizer assim, teórica, doutrinária da epístola. E do capítulo 12 até o capítulo 16, nós temos então a parte prática da epístola. Ou seja, como devem viver aqueles que de fato foram justificados pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 12, verso 1, que foi o texto que nós lemos logo no início, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a partir do capítulo 12, nós temos então um aspecto prático, a parte prática dessa epístola tão maravilhosa, tão rica, tão extraordinária, que nós precisamos estudar, ler e beber a cada dia do nosso viver. Mas nós queremos dar então uma ênfase às declarações que Paulo faz nessa introdução, no prefácio desta epístola. E ele inicia então a carta dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E nessa declaração, além dele se apresentar a essa igreja,
e manifestar então que ele foi o autor desta carta, Paulo primeiramente fala a respeito da sua identidade. E em segundo lugar, ele fala do seu propósito. Porque conforme nós temos aprendido, todo crente e toda igreja precisa saber exatamente qual é a sua identidade, ou seja, quem de fato ela é, e precisa saber também plenamente qual é o propósito da sua existência. Por que e para que você está no mundo? Por que e para que a igreja está no mundo? Deus estabeleceu então propósitos, que é o que nós estamos a estudar então na nossa escola dominical e através das ministrações, nos cultos e também nas quartas-feiras. Então Paulo, ele tinha plena consciência de quem ele era e de quem ele passou a ser quando Jesus entrou na sua vida e transformou a sua vida e transformou radicalmente a sua história. Então essa declaração no início dessa epístola, ela é revestida de profunda consciência da obra redentora de Cristo Jesus na sua vida. Então ele declara: Paulo, servo de Jesus Cristo. Isso tem a ver com a sua identidade. E ser servo de Cristo é um dos aspectos da nossa identidade, como crentes e como igreja. Nós somos primeiramente filhos. Amém, amados? Somos primeiramente filhos amados de Deus. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Esse é o primeiro aspecto da nossa identidade. Somos filhos amados de Deus nessa terra. Mas além de sermos filhos amados de Deus, nós também precisamos ter a consciência de que nós somos servos de Jesus Cristo, servos do Deus Altíssimo, que fomos chamados para servir. E isso, amados, tem a ver com o reconhecimento de quem Jesus é de fato em nossas vidas, em minha vida e em sua vida. Jesus é primeiramente o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor. E há muitos crentes que querem ter Jesus como Salvador, mas não querem ter ou reconhecer como Senhor absoluto de suas vidas. E reconhecer o senhorio de Jesus significa agir e viver como o apóstolo Paulo. É tirar do centro, é tirar do trono da nossa vida o nosso eu, o nosso ego, e deixar que Jesus assente-se no trono da nossa vida. É reconhecer a Jesus Cristo como nosso dono, como nosso proprietário, aquele que tem a última palavra sobre o nosso viver e também a primeira, aquele que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, na nossa história, aquele que está no centro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos mais profundos, das nossas ações, das nossas atitudes, aquele que determina o que nós devemos ser e o que nós não devemos ser, aquele que determina o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, aquele que determina para onde nós devemos ir e para onde não devemos ir. É reconhecer Jesus em primeiro lugar na nossa vida, e Jesus não quer ocupar qualquer outro lugar na nossa vida que não seja o primeiro lugar. Então por isso nós precisamos aprender a reconhecer Jesus não apenas como nosso Salvador pessoal, mas precisamos reconhecer Jesus como Senhor absoluto do nosso viver, Senhor absoluto da nossa história e da nossa vida. Por isso Paulo diz que ele reconhecia Jesus dessa forma. Quando ele declara que ele era servo de Cristo, ele usa na língua original, que foi traduzida aqui por servo, a palavra doulos. Alguns falam doulos, né? Doulos ou doulos. A palavra doulos ou doulos significa, em primeiro lugar, escravo. E era dessa forma mesmo que Paulo se via, como escravo de Cristo. Por quê? Porque em outro texto ele declara que todos nós fomos comprados por preço, e o preço que foi pago para o nosso resgate foi o sangue do Cordeiro vertido, derramado na cruz do Calvário. Então eu e você fomos comprados por Deus, e fomos comprados para Deus pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz. Amém?
Então nós não pertencemos mais a nós mesmos. Você não é dono da sua vida, você não é dono do seu nariz, você não é dono da sua história. A partir do dia em que você teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, a partir desse dia você passou a ser propriedade exclusiva do Senhor, passou a pertencer a Ele. O escravo não tem vontade própria, porque o escravo vive para satisfazer a vontade do seu Senhor. É por isso que nós vemos muitos crentes com problemas, é por isso que nós vemos muitos problemas na igreja, porque muitos crentes querem satisfazer a sua própria vontade, e querem viver como pensa, como acha, como quer, como sente, ao invés de perceber qual é de fato a vontade do Senhor sobre a sua vida, do Senhor sobre a sua igreja, porque assim como nós pertencemos ao Senhor, a igreja de Cristo Jesus como comunidade também pertence ao Senhor. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o proprietário da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Então é a vontade dEle que tem que prevalecer sempre e sempre na vida da igreja, para a glória do seu nome. Então nós somos servos, nós somos escravos de Cristo, escravos de orelha furada. Lá no Antigo Testamento, surgiu a história do escravo de orelha furada, que era quando o escravo recebia a liberdade, a carta de alforria, e ele então decidia permanecer. Ele gostava tanto do seu senhor, então ele dizia: não, eu não quero ir embora, eu quero permanecer, mesmo sendo liberto, mesmo tendo a carta, eu quero permanecer servindo ao meu senhor. Então o que fazia? Na nação de Israel, furava a orelha. Então o escravo de orelha furada era o escravo voluntário, o escravo que estava ali de coração, o escravo que estava ali por amor, porque ele queria estar. Assim como os irmãos estão aqui porque querem estar, não é verdade? Ou foram obrigados a estarem aqui? Alguém foi obrigado a estar aqui? Não, vieram voluntariamente, vieram por amor, vieram atraídos pelo Senhor para esse lugar, porque amam ao Senhor. E sabem então que o Senhor é Senhor de fato, absoluto no seu viver, e a sua vida então é vivida em função dele, em razão dele e para a glória dele. Então Paulo, servo de Jesus Cristo. E é maravilhoso, irmãos, porque Paulo, quando faz essa afirmação, ele sempre é lembrado a lembrar-se de quem ele era antes. Eu creio que o Espírito Santo precisa lembrar-nos de quem nós éramos antes, para que possamos reconhecer constantemente, com gratidão, a graça que se manifestou em nossas vidas. Às vezes nós nos acostumamos com a graça, não é verdade? Nos acostumamos com a manifestação constante da graça, e muitas vezes não a valorizamos como devemos valorizar. Então muitas vezes o Espírito Santo tem que nos lembrar de quem nós éramos, qual era a nossa situação, qual era o nosso estado antes de ser crente, antes de conhecer a Jesus, para que possamos valorizar mais a graça, para que possamos valorizar mais o Evangelho, para que possamos valorizar mais esse ajuntamento maravilhoso dos remidos do Senhor, do corpo de Cristo Jesus, estabelecido aqui nessa localidade. Eu quero então convidar os amados a abrirem comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, que então mostra exatamente esse reconhecimento e essa gratidão sincera e profunda de Paulo, que fez com que ele, amados, renunciasse a tudo e entregasse a sua vida totalmente, plenamente, incondicionalmente para o Senhor, e fez com que ele então se transformasse nesse servo verdadeiro, genuíno, autêntico de Cristo Jesus nesta terra. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, veja o que Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Agora veja o que ele diz no verso 13: a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade.
Que adjetivos você colocaria aí? Ou que palavras você colocaria aí, positivas ou negativas, na sua vida antes de Cristo? Como você era? Você era insolente? Você era vaidoso, orgulhoso, ensimesmado? Você era perseguidor da igreja, dos crentes, do evangelho, cristianismo, falava mal de tudo e de todos? Você era blasfemo, blasfemava contra Deus, contra a palavra, contra o evangelho? Você era incrédulo? Como era a sua vida? Miserável. Antes de conhecer a Jesus. Então cada um sabe como era. E muitas vezes o Espírito Santo tem que nos lembrar disso. Quem eu era e quem eu passei a ser quando a graça de Deus me alcançou, quando Jesus Cristo entrou no meu coração e transformou a minha vida e transformou a minha história. Verso 14 ele diz: transbordou. Lá em Romanos ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo na sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E depois vem a doxologia aí, no versículo seguinte, né? A glorificação do Senhor pela manifestação da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder sobre a sua vida, transformando completamente a sua história, a sua realidade. Voltemos então a Romanos capítulo 1. Então ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. E ele então tem esse encontro com o Senhor, que se deu conforme Atos capítulo 9, na estrada de Damasco. E a partir desse encontro com o Senhor, Paulo deixou de ser perseguidor da igreja e foi então transformado num apóstolo de Cristo Jesus. E ele então consagrou, entregou. Lembram-se do texto de Romanos capítulo 12, que nós lemos logo no início? E diz que nós precisamos apresentar, consagrar o nosso corpo, ou seja, a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, um culto racional, inteligente, verdadeiro, espiritual. O culto que agrada a Deus implica numa vida totalmente depositada no seu altar, depositada em suas mãos, que exige que nós reconheçamos o senhorio de Cristo na nossa vida, ou seja, Jesus como Senhor e nós como seus servos. E Paulo então, ele renuncia tudo por amor de Jesus e do seu evangelho. Lá em Filipenses ele disse que ele considerou tudo como esterco, considerou tudo como perda, para ganhar a Cristo, para conhecer Jesus e conhecer o poder da sua ressurreição. Então Paulo fez do servir a Jesus e do viver para Jesus o mais maravilhoso e fascinante projeto da sua vida nesta terra. E eu pergunto então para você, meu amado, viver para Jesus e servir para Jesus é o projeto mais fascinante da sua vida? É o que mais te empolga, é o que mais te motiva, é o que mais causa alegria e motivação no seu coração? Viver para Jesus e servir a Jesus em todo tempo e em todos os lugares. Se isso não é uma realidade na sua vida, então você precisa rever a sua relação com Jesus e perceber se Ele de fato está a ser o Senhor da sua vida. Porque muitos cristãos, amados, estão dando um mau testemunho lá fora do Evangelho, porque ainda não aprenderam a reconhecer o senhorio de Cristo no seu viver. Paulo, servo de Jesus Cristo, e ele então entregou totalmente a sua vida para Jesus, ao ponto dele afirmar em Filipenses 1,8: porquanto para mim o viver é Cristo
Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, o morrer é ganho. E lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19, ele diz: estou crucificado com Cristo. E no verso 20 ele diz: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, vivo pela fé naquele que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém, igreja? Assim deve ser a vida do cristão autêntico, verdadeiro neste século. Assim tem que ser a minha vida e a sua vida. Então ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele tinha plena consciência da sua identidade, que foi então transformada pela manifestação sobrenatural de Deus na sua vida, transformando completamente o seu interior e o seu exterior. Mas ele tinha também consciência do seu propósito. Por que e para que Deus havia visitado a sua vida ali na estrada de Damasco, e o propósito de Deus no seu viver. Então ele fala a respeito do seu chamado, não é isso? Ele diz: chamado para ser apóstolo. Então ele tinha plena consciência da sua missão, do seu propósito, e o que ele deveria fazer a partir desse encontro com o Senhor. Então ele entendeu que Deus o estava chamando, vocacionando para ser apóstolo. Qual é o seu chamado? Por que e para que você foi criado e foi salvo? Por que e para que você pertence a uma igreja, a uma comunidade? Qual é o propósito da sua vida, da sua existência? Qual é o chamado de Deus para a sua igreja? O que Deus deseja realizar através da sua vida nesse mundo? Será que tudo aquilo que Deus planeou antes da fundação do mundo para a sua vida está se concretizando, está se cumprindo a cada dia do seu viver, em cada ação, em cada atitude, em cada lugar, em cada posicionamento, em cada decisão? O Senhor tem sido glorificado e o propósito dele tem se cumprido na sua história, na sua vida, a cada dia, amado irmão e irmã. Qual é o propósito da sua existência? Qual é o propósito da sua salvação? A palavra aqui, apóstolo, apóstolos, na língua grega, significa enviado. Esse é o significado da palavra apóstolo, enviado. Não existem mais apóstolos como os 12, né? Eles foram os únicos chamados por Jesus no sentido restrito da palavra apóstolo. Então essa palavra apóstolo, ela se restringe primariamente aos 12. Então, não existem mais apóstolos como aqueles. Mas nós podemos utilizar a palavra apóstolo no seu sentido abrangente, que significa enviado para uma missão. Então todos nós, em certo sentido, somos apóstolos, porque todos nós fomos enviados para cumprir uma missão. E qual é a missão? Pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Alguns estudiosos dizem que a palavra apóstolo aplica-se hoje aos missionários, né, que vão para várias partes do mundo testemunhar do Evangelho. Mas nós temos aprendido que todo crente é um missionário. Então essa palavra aplica-se a todo crente. Todos nós fomos enviados pelo Senhor nessa terra para cumprir uma missão. Então apóstolo não é título, apóstolo é função, é a posição que o Senhor nos coloca nessa terra para representá-lo e para testemunhar da sua graça, do seu Evangelho em todos os povos, raças, línguas e nações, em nossa Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então nós somos chamados para cumprir uma missão, e todos nós precisamos ter plena consciência do chamado, e temos que nos colocar à disposição de Deus para que esse chamado se cumpra no nosso viver para o louvor da glória do Senhor. Ele usa um outro verbo aqui, logo a seguir, que é o verbo separado. Então ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo. Ele reconhece que foi um apóstolo fora do tempo, né? Porque ele não viveu com Jesus, ele não andou com Jesus, ele não esteve com Jesus durante o seu ministério público aqui na terra. Ele teve um encontro com Jesus mais tarde, na sua viagem na estrada de Damasco, que ia com o objetivo inclusive de prender cristãos, né? De matar cristãos, de perseguir a igreja.
e lá ele teve um encontro com o Senhor, ele viu Jesus, Jesus se manifestou a ele, e ele ali então tem a sua vida transformada por Jesus. Mas ele tinha plena consciência de que ele fora chamado para ser apóstolo. Lá em Corinto, os coríntios colocaram até em xeque a sua autenticidade apostólica. E ele então defende com toda a autoridade que ele de fato, embora fora do tempo, ele era um apóstolo verdadeiro de Cristo Jesus, e que foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo. E ele diz então logo a seguir, no final do verso 1, que ele também foi separado. Essa palavra aí, olha, separado. Separado para o Evangelho. Então ele foi separado, consagrado pelo Senhor para o Evangelho. Então essa separação era primeiramente para ele encarnar o Evangelho na sua própria vida, e em segundo lugar testemunhar desse Evangelho, porque no cumprimento do seu apostolado, a sua missão principal era pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, implantar igrejas genuinamente cristãs em todo o Império Romano. Então Paulo disse: eu fui separado para o Evangelho de Deus. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então ele diz: eu fui separado para isso, para essas boas novas, para essas boas notícias. Tanto que no versículo 16 desse primeiro capítulo ele diz: olha, eu não me envergonho desse Evangelho, não me envergonho desse Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que ele não se envergonhava do Evangelho? Porque ele sabia exatamente o significado do Evangelho, porque ele sabia exatamente qual era o poder do Evangelho, porque ele havia experimentado do próprio Evangelho na sua vida, que transformou a sua história. E ele então declara que ele foi separado para esse Evangelho, e ele estava então profundamente comprometido com esse Evangelho. Essa questão que eu quero levantar hoje aqui: você está comprometido com o Evangelho? Nesse mundo de tantas teorias, de tantas ideologias, de tantas filosofias, nesse mundo de tantas religiões, de tantos pensamentos que muitas vezes afrontam o Evangelho, você está comprometido com o Evangelho de Deus, na sua vivência, na sua casa, entre seus familiares, na sua convivência com seus vizinhos, com seus amigos, na escola, no trabalho, na rua, onde quer que você esteja, você está comprometido com o Evangelho de Deus, e você entende que você foi separado por Deus para esse Evangelho. E onde quer que você esteja, você está a dar testemunho desse Evangelho? Ou será que você está se deixando levar pelas ideologias desse tempo, pelas filosofias desse tempo? O Evangelho, ao invés de crescer, ao invés de se fortalecer no seu coração, na sua alma, na sua mente, o Evangelho vai sendo a cada dia extirpado, retirado, e esses pensamentos malignos e mundanos vão ocupando a sua mente, o seu coração, a sua alma, minando a cada dia o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com a palavra, o seu compromisso com a igreja, o seu compromisso com o reino, e a sua fé, ao invés de crescer, ao invés de se fortalecer, a sua fé está a cada dia esfriando, diminuindo, e a sua relação com Deus torna-se oca, vazia, fria, sem sentido e sem vida. Então Paulo, ele declara que ele era servo de Jesus Cristo, que ele foi chamado para uma missão, e a missão era ser apóstolo de Cristo em todo o tempo, em todos os lugares, e que ele foi separado para o Evangelho de Deus. E ele então procura viver esse Evangelho e manifestar esse Evangelho em todo o tempo e em todos os lugares, para que o nome do Senhor pudesse tornar-se conhecido e glorificado entre todos os povos
raças, línguas e nações. Que Deus nos abençoe e que traga o resgate em nós essa consciência profunda de quem nós somos e para quem e para que nós existimos neste mundo, e que aprendamos a reconhecer a Jesus Cristo não apenas como nosso Salvador, porque de fato Ele é o nosso Salvador, mas que aprendamos também a reconhecer a Jesus como Senhor. Lucas, lá em Atos 2,36, diz à nação de Israel: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós negaste, rejeitaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. E que nós então possamos trabalhar em nós próprios, na vida da igreja e também na vida desse mundo, porque quer seja por bem ou seja por mal, todo joelho vai se dobrar perante o Senhor, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Ministério de louvor. E nós queremos justamente declarar este senhorio de Jesus no próximo corinho que vamos cantar. Vamos ficar em pé. Ele diz exatamente: Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus sobre as nações, há um só Senhor de tudo, e só no Senhor a salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Pudesse então proceder ao levantamento das nossas ofertas. Enquanto isso, vamos
fazer alguns anúncios. Vamos começar por fazer referência aos aniversariantes que tivemos esta semana que passou. Então começamos por Maria Augusta Prates, também Marta Filipa Marques da Silva, Bruno Campinho da Família Branca, Nicola Almeida Marques e também Maria Antónia Dias. Eu penso que aqui presente só tenho familiares. O irmão tem dado levar o beijinho à Marta, a Andresa depois leva o beijinho à irmã Antónia, e que o Senhor ricamente possa continuar a abençoar estas vidas. Não sei se haverá presente mais alguém que completou-nos esta semana que nós não tínhamos nos nossos registros, penso que não. Vamos então passar a outros anúncios que nós possamos ter. Como sabem, temos então lá atrás o nosso boletim, onde podem ir consultando algumas coisas sobre a nossa igreja, as nossas missões, nomeadamente a escala dos serviços. E pastor, não sei se haverá algum anúncio para fazer hoje, não? Vamos então aguardar o restante levantamento das nossas ofertas, para que podermos orar. Lembrar que desde o domingo passado nós também já iniciamos as nossas classes da escola dominical, portanto, reforçar para que os irmãos possam então, às 10 horas aos domingos, poder estar aqui para podermos prosseguir com os trabalhos da escola dominical. Mas vamos então agradecer as ofertas que orem, Pedro, por favor, para orar. Graças a Deus, Pai nosso que estás nos céus, damos graças pela oportunidade de nesta manhã podermos estar comunicados, estamos em nome de casa, procurando fora do Santo Nome. Obrigado por tudo aquilo que já podemos ouvir e que tu possas estar trabalhando nos nossos corações, nas nossas vidas, para que sempre nos possamos identificar com as boas novas da salvação, com as boas novas do Evangelho, Senhor. Que nos uses também no sentido de podermos dar um testemunho firme e fiel a ti, Senhor. Para que, segundo a tua vontade e segundo os teus desígnios, tu possas usar cada um dos teus filhos a seguir-te, mas principalmente a servir-te em amor, Senhor. É nesse sentido que nós trazemos as ofertas que colocaste no nosso coração, o desejo de contribuir nesta manhã, Senhor. Que tu possas rico e poderosamente abençoar cada um que nos vês, que possa ter feito com alegria, singeleza do coração e com autoridade, Senhor. Que possam ser usadas no sustento da tua obra. Ninguém sinta falta daquilo que trouxe a tua parte, Senhor. Entregamos perante o teu trono para que tu possas abençoar estas ofertas e também cada filho teu que contribuirá. Nós oramos agradecidos em nome bendito do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, agora e para todo o sempre. Amém. Nós vamos então ficar em pé, vamos orar. Agradecemos então a presença de todos. Todos tenham uma semana feliz, abençoada por Deus e com muitas oportunidades de testemunhar o seu Evangelho a muitas pessoas. Vamos orar. Senhor, graças te damos por esse tempo aqui passado, por tudo que pudemos vivenciar, receber, aprender. Obrigado pelas ministrações do Senhor de várias maneiras às nossas vidas, aos nossos corações, ao longo deste culto. Obrigado por cada vida que aqui está, por aqueles que estarão depois a assistir e a participar deste culto pela internet, pelas redes sociais. Pedimos que continues, ó Deus, a nos abençoar, a falar conosco, a trabalhar em nossas vidas e a usar as nossas vidas para o louvor da tua glória. Queremos agradecer-te pela semana que se encerrou, por tantas experiências vividas. Obrigado pelos nossos aniversariantes, que tu os abençoes abundantemente. E pedimos que nos abençoe nessa semana que se inicia, Pai. E o senhorio de Cristo realmente possa imperar sobre as nossas vidas. Pensamentos, sentimentos, ações, decisões, atitudes, que em todo o tempo, em todos os momentos, possamos realmente reconhecer a Jesus como Senhor absoluto do nosso viver. E que procuremos satisfazer plenamente, a Deus, a sua vontade, vivendo em obediência ao Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa-nos no restante desse domingo, nas atividades que ainda teremos, e abençoa-nos durante toda essa semana. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo
permaneçam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.